Meu nome é Francisca, e o que vou contar a vocês aconteceu há alguns anos, em uma época que eu tentava reconstruir minha vida após um divórcio complicado. Na busca por paz e recomeço, encontrei uma casa antiga, afastada da cidade, num vilarejo esquecido pelo tempo. A casa estava muito barata, quase como se quisessem se livrar dela. Não hesitei e me mudei para lá, achando que finalmente tinha encontrado meu refúgio. Os primeiros dias foram tranquilos, mas logo percebi que algo estava errado. A casa era silenciosa demais. Não o tipo de silêncio acolhedor que você espera de um lugar no campo, mas um silêncio opressivo, que parecia pesar no ar. Certa noite, enquanto eu estava sentada na sala, lendo um livro, senti um calafrio. O ar ao meu redor parecia congelar, e de repente, um toque gelado percorreu minha nuca. Saltei da cadeira, mas não havia ninguém lá. O toque foi tão real que eu poderia jurar que alguém estava atrás de mim. Atribuí isso ao cansaço e tentei ignorar. Mas o toque voltou. Noites depois, acordei no meio da madrugada com a sensação de que alguém estava me observando. Olhei em volta e vi uma sombra indistinta no canto do quarto. Meus olhos se ajustaram à escuridão e a sombra desapareceu, mas o toque frio estava de volta, agora na minha perna. O medo começou a se instalar. Tentei racionalizar os eventos, mas a frequência com que eles ocorriam aumentava. Sentia toques frios nas minhas mãos, braços e até no rosto. Marcas de dedos apareciam em minha pele, como se alguém estivesse apertando com força. Eu mal conseguia dormir. Desesperada, decidi procurar a história daquela casa. Vasculhei arquivos antigos e conversei com os poucos vizinhos que restavam no vilarejo. Descobri que, muitos anos atrás, uma mulher chamada Beatriz viveu ali. Ela era uma figura solitária, conhecida por sua prática de rituais esotéricos. Ninguém sabia exatamente o que ela fazia, mas todos a temiam. Beatriz desapareceu misteriosamente, e a casa ficou abandonada desde então. As noites se tornaram um tormento. Eu evitava dormir, mas o toque gelado não me deixava em paz. Até que, uma noite, o toque se transformou em algo mais agressivo. Acordei com uma dor lancinante no braço, como se alguém o estivesse torcendo. Olhei e vi marcas roxas aparecendo na minha pele, como se dedos invisíveis me apertassem. Aquilo foi a gota d'água. Convidei uma amiga, Laura, que era sensitiva, para passar uma noite comigo na casa. Ela trouxe consigo equipamentos para captar atividades paranormais e uma determinação que me confortou um pouco. Montamos câmeras e gravadores pela casa, e esperamos. Durante a noite, os equipamentos captaram sussurros indistintos e passos que pareciam ecoar nos corredores. Laura sentiu uma presença forte e malévola, especialmente no quarto onde eu dormia. Então, de repente, as luzes começaram a piscar, e um frio intenso tomou conta do ambiente. Laura sugeriu que fizéssemos uma sessão de limpeza espiritual. Acendemos velas, recitamos orações e espalhamos sal pelos cômodos. Durante o ritual, Laura disse sentir uma energia tentando se comunicar. Ela descreveu uma mulher desesperada, presa entre o mundo dos vivos e dos mortos, incapaz de encontrar paz. Após a limpeza, a casa pareceu mais leve. As atividades paranormais cessaram, e o toque gelado desapareceu. Laura acreditava que tínhamos ajudado Beatriz a seguir em frente, mas eu ainda sentia uma certa melancolia no ar, como se um resquício dela ainda estivesse ali, agradecido, mas triste. Desde aquele dia, nunca mais fui tocada por aquela presença. A casa voltou a ser um refúgio tranquilo, e eu finalmente consegui terminar meu livro. No entanto, de vez em quando, sinto uma leve brisa fria passando por mim, como um lembrete de que algumas almas não descansam facilmente. Olá pessoal! Hoje, trago para vocês uma história que me foi contada por um amigo muito próximo, algo que aconteceu com ele e sua família. É uma história de terror real, que vai te deixar arrepiado. Então, apague as luzes, coloque os fones de ouvido e prepare-se para sentir um frio na espinha. Tudo começou em uma noite de sábado, em uma pequena cidade no interior do Nordeste. Meu amigo, Lucas, e sua esposa, Ana, tinham acabado de se mudar para uma casa antiga, de arquitetura colonial,
com seus 2 filhos pequenos. A casa tinha um charme rústico, mas também uma atmosfera estranhamente pesada, como se o passado ainda estivesse muito presente ali. Na primeira noite, enquanto desfaziam as malas, ouviram um som estranho vindo do andar de cima. Parecia o toque suave de uma campainha, mas a casa não tinha nenhuma. Lucas subiu as escadas, seguindo o som, que o levou até o sótão. Ao abrir a porta, encontrou apenas velhos móveis cobertos de poeira e teias de aranha. O som parou assim que ele entrou. Pensou que fosse apenas a casa se acomodando e voltou para baixo. Na segunda noite, o som da campainha retornou, desta vez mais alto e persistente. Ana começou a ficar preocupada, mas Lucas tentou acalmá-la, dizendo que provavelmente era apenas algum problema com a estrutura da casa. Porém, naquela mesma noite, os 2 filhos acordaram chorando, dizendo que alguém estava batendo na porta do quarto deles. Lucas e Ana verificaram a casa inteira, mas não encontraram nada. Nenhuma explicação para os sons que continuavam a assombrar a casa. Os dias se transformaram em semanas, e o som da campainha se tornou uma presença constante. Lucas decidiu investigar mais a fundo e começou a perguntar aos vizinhos sobre a história da casa. Descobriu que, décadas atrás, uma família morava ali, e a filha mais nova, uma menina chamada Clara, havia desaparecido misteriosamente. Diziam que a última vez que a ouviram foi quando tocou uma campainha que tinha no quarto dela, chamando seus pais. Intrigado, Lucas procurou o quarto onde a menina teria morado. O quarto, agora vazio, estava coberto de uma camada espessa de poeira. Na parede, encontrou um velho suporte onde uma campainha de mesa poderia ter ficado. Quando tocou na parede, ouviu um leve eco, como se houvesse um espaço vazio atrás. Decidiu investigar e descobriu uma pequena porta escondida atrás de um armário. Com esforço, conseguiu abri-la e encontrou um pequeno compartimento, onde havia uma campainha antiga e um diário empoeirado. O diário pertencia a Clara. As páginas contavam histórias de uma infância feliz, até que começaram a descrever um homem sinistro que aparecia em seus sonhos e, eventualmente, do seu quarto. A última entrada do diário era desesperadora: "Ele está aqui. Toco a campainha, mas ninguém vem. Estou com medo." Lucas voltou para baixo com o diário e a campainha. Ao mostrar a Ana, a campainha tocou sozinha. O som ecoou pela casa, trazendo uma sensação de pavor. Naquela noite, os sons não pararam. A campainha tocava incessantemente, portas batiam, e os filhos de Lucas choravam, dizendo que viam uma menina no quarto deles, pedindo ajuda. Desesperados, Lucas e Ana chamaram um padre para benzer a casa. Durante a bênção, o padre também ouviu a campainha e ficou visivelmente abalado. Ele recomendou que eles saíssem da casa imediatamente. Lucas não queria acreditar que a casa estava realmente assombrada, mas a segurança de sua família vinha em primeiro lugar. Na manhã seguinte, começaram a empacotar suas coisas para sair. Quando estavam prestes a sair, a campainha tocou novamente, mas desta vez foi diferente. Era um toque longo e desesperado. Lucas foi até o quarto das crianças e encontrou a campainha na cama, junto com o diário de Clara aberto na última página. As palavras "por favor, ajude-me" estavam escritas várias vezes, com uma caligrafia desesperada. Lucas e sua família saíram da casa e nunca mais voltaram. A casa ficou vazia novamente, com os sons da campainha ecoando de vez em quando, como um lembrete sombrio do que aconteceu ali. Até hoje, Lucas se pergunta o que realmente aconteceu com Clara e se a sua alma ainda está presa naquela casa, tentando encontrar paz. Olá, bem-vindos ao nosso canal de histórias baseadas em relatos reais. Preparem-se para uma jornada arrepiante, uma história que foi compartilhada comigo e que espero que toque vocês tanto quanto me tocou. Era uma noite fria de outubro, quando Ana, uma jovem recém-casada, se mudou para a antiga casa dos seus avós, localizada numa pacata cidade do interior. A casa, de arquitetura colonial, havia sido abandonada por anos após a morte dos avós de Ana, mas ela decidiu restaurá-la para iniciar uma nova vida com seu marido, Pedro. A ideia de viver em um lugar cheio de memórias de infância a encantava. No entanto, desde o primeiro dia, Ana sentiu uma presença estranha na casa.
As paredes pareciam sussurrar histórias antigas, e o vento assobiava de maneira inquietante pelas janelas. Pedro, sempre pragmático, atribuía tudo ao fato de a casa estar velha e precisando de reparos. Certa noite, Ana acordou de um sono inquieto ao som de passos suaves no corredor. Pedro dormia profundamente ao seu lado. Ela se levantou devagar, tentando não fazer barulho, e seguiu o som. Os passos a levaram até o quarto dos fundos, onde uma velha poltrona de balanço, que pertencia à sua avó, estava virada para a janela. A cadeira balançava suavemente, embora não houvesse brisa alguma. Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela se aproximou lentamente. Quando estava a poucos passos de distância, a cadeira parou de balançar. De repente, um cheiro forte de lavanda, o perfume favorito de sua avó, invadiu o quarto. Ana não sabia o que pensar. Talvez fosse apenas sua imaginação, ou talvez algo mais sinistro estivesse em jogo. Nos dias seguintes, os eventos estranhos se intensificaram. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares diferentes, e o som de sussurros se tornava mais frequente. Uma noite, enquanto Pedro estava viajando a trabalho, Ana ouviu uma risada infantil vindo do andar de cima. Com o coração acelerado, ela subiu as escadas, cada degrau rangendo sob seus pés. No quarto que havia sido seu, encontrou uma boneca antiga, que havia sido de sua mãe, sentada no meio do chão. A boneca, que deveria estar guardada no sótão, parecia ter sido cuidadosamente colocada ali. Ana pegou a boneca e, naquele momento, sentiu uma mão gelada tocar seu ombro. Ela virou-se rapidamente, mas não havia ninguém ali. Assustada, ela correu para fora do quarto e desceu as escadas, sentindo como se estivesse sendo observada. Decidida a descobrir o que estava acontecendo, Ana procurou a ajuda de uma médium local, Dona Teresa. Ao entrar na casa, Dona Teresa imediatamente sentiu a presença de espíritos. Esta casa guarda muita dor e tristeza, disse ela, enquanto caminhava pelos cômodos. Mas também há um espírito que te protege, alguém que te ama muito. Dona Teresa conduziu um ritual de limpeza, queimando ervas e recitando orações. Durante o ritual, Ana sentiu uma paz que há muito tempo não sentia. A médium explicou que o espírito de sua avó estava presente na casa, tentando protegê-la de algo mais sombrio que também habitava aquele lugar. Nos dias que se seguiram, a casa pareceu mais tranquila. No entanto, Ana sabia que a presença maligna ainda estava lá, à espreita nas sombras. Uma noite, enquanto lia na sala, ouviu um sussurro claro em seu ouvido: "Vá embora." O sussurro foi seguido por um forte golpe na janela, como se alguém tivesse batido com força do lado de fora. Ana correu para verificar, mas não havia nada lá, apenas a escuridão da noite. Foi então que Pedro, ao voltar de viagem, notou algo estranho no porão enquanto fazia reparos. Ele encontrou um velho diário escondido atrás de uma parede falsa. O diário pertencia ao bisavô de Ana, e suas páginas revelavam segredos perturbadores sobre rituais obscuros realizados na casa décadas atrás. Pedro e Ana, agora cientes do perigo que enfrentavam, decidiram que era hora de deixar a casa para trás. No último dia, enquanto se preparavam para partir, Ana foi ao quarto dos fundos para se despedir. Lá, encontrou a velha poltrona de balanço virada para a janela, como na primeira noite. Ela sentou-se na poltrona, segurando a boneca de sua mãe, e murmurou uma despedida para sua avó, sentindo lágrimas escorrerem pelo rosto. "Eu sinto muito, vovó. Não consegui salvá-la." Ao se levantar, Ana sentiu um leve toque em seu rosto, como uma carícia amorosa. Ela sabia que sua avó estava protegendo, mesmo na morte. Com o coração pesado, Ana e Pedro deixaram a casa, prometendo nunca mais voltar. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos aterrorizantes como este, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Obrigado por assistir, e até a próxima história arrepiante!